É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo.